Rapaz, eles não estão se contendo nem um pouco no anime de Takopi no Genzai. E só estamos no começo dessa jornada para o inferno. Fala galera, Ryu aqui para falar do segundo e do terceiro episódio de Takopi no Genzai, que deve ter pego muita gente desprevenida com como a história finalizou a questão do bullying da Shizuka. Quando eu vi pela primeira vez, eu só pensei em uma coisa: what the fuck? Ah sim, eu também ri porque o mangá fica fazendo piada. O contexto é sério, mas a maneira que ele expõe é toda bonitinha. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer um agradecimento especial a vocês. Muito obrigado por finalmente termos chegado aos 1000 inscritos depois de uma longa. Sério mesmo, obrigado a todos. E agora a minha meta é 10k. O que achou que eu ia parar nos 1000? Então já sabem, deixa o like para ajudar o vídeo aí pra frente. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Vamos ao que interessa, Takopi no Genzai. Se você não viu o vídeo passado, um resumo rápido. Esse anime conta a história de um alien em forma de polvo chamado Takopi, que vem para a Terra trazer alegria para as pessoas. Ele acaba encontrando uma garota triste chamada Shizuka e tenta deixar ela feliz, mas por causa dela levar bullying muito pesado, ela acaba indo de arrasta para cima. Um dos equipamentos de Takopi permite que ele volte no tempo, então ele fica dando rerun para poder salvar a garota e tornar ela feliz. E ele consegue nesse episódio 2, mas talvez não da maneira que todo mundo estava imaginando. E nesses episódios a gente tem mais contexto sobre a Marina, a garota que pratica bullying com a Shizuka, e o Naoki, que à primeira vista ele parece um jovem educado, mas logo cedo na obra ele se mostra um completo de um babaca. Mas falando do presente, o Takopi estava de noite conversando com a Shizuka e a garota finalmente se abre. Quando ela era muito jovem, o pai dela saiu de casa e naquela noite ela tinha pedido às estrelas que os pais dela não se divorciassem. E ela conta que depois dessa desilusão que ela teve, ela passou a não acreditar nem em magia nem em deuses. Só que aí chega a Marina. Nessa linha temporal, eles estão no dia antes da Shizuka ir de arrasta. Nesse dia também ela está sem o Chapi. E nessa parte do episódio a gente finalmente descobre o porquê. A Marina bate na Shizuka na frente do Chapi, isso atiça o cachorro, ela então é atacada, ela grita chamando a cidade toda, e aí finalmente a carrocinha pega o cachorro e leva para bem longe da garota. E aí vocês já devem imaginar o que vai acontecer no dia seguinte. E o Takopi, vendo essa situação, ele volta no tempo e ele tenta fazer com que a Shizuka não encontre a Marina. Dessa forma, nada de ruim vai acontecer com a Shizuka. Só que acontece uma coisa estranha. A Marina encontra o Takopi e a Shizuka, não uma, não duas, não três, várias vezes. E aí sempre dá o mesmo resultado do Chapi sendo levado pra carrocinha. E aí o Takopi, perto da Marina, disfarçado com essa florzinha na cabeça, ele descobre que a Marina tá fazendo isso de propósito. Ela está saindo na rua de noite, procurando a Shizuka justamente pra ela perder o cachorro. E a perda do cachorro, como dito anteriormente na história, era o que mantinha a Shizuka sã. Ela fica com essa cara de que ficou doida. E o que acontece é que o Takopi fala que não vai desistir, que vai colocar um sorriso no rosto dela e falha de novo. E dessa vez a gente tem uma cena da Shizuka conversando com a mãe dela depois do incidente acontecer pela 1000ª vez. E a mãe da Shizuka, ela fala com essa cara de muito interessada que o Chapi está com o pai da Shizuka, está em Tóquio. Ou seja, não está tudo perdido. O cachorro só está bem longe, bem longe dela. Quando você vê a conversa com a mãe da Shizuka, você percebe o qual nem um pouco ela liga para a filha. A filha para ela é um incômodo, ela não liga para ela. Ela tá mais interessada no trabalho dela, de rodar a bolsa. Pra você ver, a mina tá com essa cara e ela pergunta do disfarce do Takopi, que é como se tivesse uma flor na cabeça da Shizuka. Ela não tá nem aí. E aí a Shizuka está desolada por causa da falta do cachorro, mas o Takopi já tá com a ideia de, bom, a gente só precisa buscar o cachorro, nada tá perdido e não precisa dela de arrasta. E o Takopi, porque o Takopi é extremamente otimista, é o personagem mais inocente dessa história. Ele acha que se a garota for pra escola, ela vai se sentir melhor. Tirando o fato que a Marina queimou a reputação dela na sala e todo mundo acha que ela é responsável pelo cachorro ter mordido a mão dela. Ela tá até com a mão enfaixada, mas você acredita? A mina vai, provoca o cachorro intencionalmente e sobra pra garota. Nessa hora o Naoki tenta intervir, tenta desconversar para que as garotas não fiquem em cima da Shizuka.
nessa hora quando eu vi, eu pensei, pô, esse garoto é legal, gente fina, né? Defende ela, mas é só na aparência, velho. Quanto mais você lê, mais você vê que ele não é tão bonzinho assim. Depois da aula, a Marina encontra com a Shizuka no meio do caminho para casa e ela fala que quer conversar sobre o Chapi. Então leva a Shizuka para a floresta escura. Sabe o que o Takopi tava pensando? Que era a oportunidade perfeita para as duas se reconciliar. Mano, não dá não, velho. O contexto desse negócio é pesado. Dá um alívio cômico. E a gente vê um pouquinho do contexto da Marina, que é a cena dos pais na casa. Os pais brigando. Uma cena com a Marina com o rosto com um machucado e a mãe pegando no rosto dela. E aí a gente já tem uma noção do que acontece com a Marina. Não muito surpreendente, a Marina bate na Shizuka e ela tenta quebrar a garota, dizendo que o cachorro dela morreu. E aí o que acontece é que toda a briga que os pais da Marina tiveram, ela joga em cima da Shizuka. O pai da Marina tem uma relação com a mãe da Shizuka por causa do trabalho, né? E o que acontece é que toda a conversa ela pega, absorve e desconta toda a raiva e frustração na Shizuka. Inclusive, muito do que os pais falam, ela reflete na garota. Bom, parece que vai dar mesmo ruim. O Takopi não sabe se volta no tempo ou não. E aí, num ato de desespero, ele pula para defender a Shizuka. E, mano, que cena foi essa? Essa cena ficou perfeita. Ele acaba acidentalmente matando a Marina. E, nossa, o som da máquina batendo. Perfeito. Perfeita essa cena. E, bom, a Marina acabou morrendo. Mas, olha pelo lado bom. A gente tem uma máquina fotográfica que permite voltar no tempo. Então, dá pra... Bom, a máquina quebrou depois de ter batido na cabeça da garota. Então, agora não dá pra voltar no tempo. E o que acontece logo em seguida é que a Shizuka está feliz pela Marina ter morrido. Começa a tocar uma música clássica. A Shizuka começa falando que ela queria que a Marina sumisse, mas ela não tinha condições de fazer isso acontecer. Era só um sonho. E o Takopi realizou esse sonho com mágica. E aí, você olha a cena, você olha essa cena que tá na frente, você olha, mano, essa mina ficou doida. Ela ficou completamente doida. Não é à toa, né? Forçaram o estado mental dela tanto que não é de surpreender. Ela acha que já que magia existe, magia é capaz de se livrar da Marina, ela acha que o Chapi tá vivo e com o pai. E ela agradece o Takopi por matar o garoto. Nossa, mano. E o Takopi, nesse ponto da história, ele ainda é bem inocente. Ele entende que se a garota está feliz, se a Shizuka está feliz, então tá tudo certo. Apesar de que ele não entende o peso do que ele fez. Mas já vamos chegar lá. O Naoki, aquele garoto de óculos, encontra eles e o cadáver da Marina. Na hora, o Naoki é babaca com o Takopi. Que o Takopi não entende a situação, mas o Naoki começa a agir de maneira rude com ele. E aí você pensa que é porque o Takopi matou a Marina. Mas não é bem isso. Pelo menos eu não acho que é por isso. Ele fala que a Shizuka pode ser mandada para uma instalação para menores, porque ninguém em sã consciência ia acreditar que um alien matou uma garota. E ele fala que ela deveria ou se entregar para reduzir a própria sentença, ou fazer alguém assumir a culpa, ou esconder o crime que foi cometido. E ela pede ajuda ao Naoki para esconder os rastros dela. Apesar dele estar relutante, ele querer sair dessa situação o mais rápido possível, ele é apaixonado pela Shizuka. E ele é tão apaixonado e tão gado que ele é capaz de tentar fazê-la se livrar dessa. Eles usam um dos equipamentos do Takopi para preservar o corpo da Marina e eles enterram ela nessa caixa. O Takopi muda a aparência dele para a Marina. É uma versão da Marina muito mais alegre e falando pi ao final de toda a frase. E agora o Takopi vai fingir que é a Marina, tanto na casa dela quanto na escola. O Takopi tá meio oscilante sobre se eles deveriam continuar a fazer isso, mas, como eu disse, porque a Shizuka está feliz, que era o objetivo dele, ele segue com o plano. E tá tudo bonitinho, tá tudo legal, tá tocando música bonitinha do Takopi chegando na casa da Marina, e quando ele vê a briga dos pais, corta a música, e o Takopi sendo atingido por uma decoração. Como esse anime consegue fazer comédia, a casa pegando fogo e o Takopi com um sorriso no rosto, os pais discutindo, e ele acha que os pais se amam porque eles conversam muito. Os dois jovens e o alienígena bolam um plano para eles irem até Tóquio encontrar o Chapi. Eles decidem fazer isso nas férias de verão. Então o Takopi tem que ficar fingindo que é a Marina até lá. E nessa hora que eles estão conversando, aparece o irmão do Naoki. E no primeiro momento eu pensei que esse irmão dele tinha algum problema, porque
o Naoki parece estranho perto dele, mas não, o irmão dele é uma boa pessoa. O irmão dele é gente boa. O caçula que é o problema. O Naoki se comporta perto dele, só que ele tá bravo com o irmão, porque ele tá trabalhando de meio período e como o irmão age preocupa a mãe. Na cabeça dele, isso foi tudo pra comprar um anel. E aí eu pensei, por que ele tem tanta raiva querer conseguir dinheiro pra ele comprar um anel? Na hora você não entende muito bem a importância dessa parte do anel. E essa parte é o começo do porque era a Shizuka já dando sinais de que ela tá estranha. A Shizuka dá a ideia de o Naoki roubar o anel do irmão. Para um choque, ele largasse o trabalho. O irmão que não fez nada de errado, ele tem que se lascar por causa que o Naoki tá bravo com ele. É a Shizuka já mostrando as garrinhas dela. E o Naoki tá hesitante, mas porque a Shizuka diz que ele consegue fazer, ele vai lá e faz. Esse gado simplesmente vai e faz. Ele invade o quarto do irmão enquanto ele tá no banheiro, encontra o anel, mas ele hesita em roubar lembrando do que o irmão tinha falado do anel. O anel era pra namorada dele, e como era algo especial, ele queria comprar o anel com dinheiro próprio, trabalhando pra conseguir e ele não consegue pegar o anel. Nesse momento, o celular do irmão que estava no quarto começa a tocar, o garoto retorna pro quarto e eles fogem pela janela usando as asas do Takopi. Só que tem um problema. Essas asas têm um limite de peso e graças a isso, se não fosse a ajuda do Takopi, o Naoki teria muito bem morrido nessa queda. E no final ele não consegue roubar o anel, ele quase morreu. A gente tem um pouco do porquê ele age assim. A mãe dele fazia ele estudar meio que como se ele fosse um bichinho. Se ele conseguisse tirar as notas que ela almejava, ela dava uma recompensa, que era um prato de waffle para ele, e dava um sorriso para ele. Faz essa tarefa, você recebe uma recompensa. E aí o que acontece é que quando o garoto não conseguia, ela simplesmente desistiu dele nesse. E aí o garoto fica sedento de afeto e vai ajudar uma doida, né? Uma garota que tá escondendo um cadáver não é um lugar muito bom para se procurar afeto. Enquanto isso, até que dê as férias de verão, o Takopi tem que fingir que é a Marina. Só que ele não sabe disfarçar nem um pouco. Ele gosta da Shizuka, fica dando comida na boca dela. Anda com ela pra ir pra casa. Tudo que a Marina não faria. E o problema, na verdade, foi em casa. O pai da Marina pergunta ao Takopi se ele queria morar com ele. E aí o Ali entende que o que ele tá falando é querer ver o Chapi. Aí diz que moraria na frente da mãe da Marina, que acaba atiçada com isso. E aí, numa noite em que o pai não está em casa, a mãe da Marina bate no Takopi com uma cena que lembra muito bem da Marina batendo na Shizuka, representando o que eu disse, que o que a mãe dela faz com a Marina desconta na Shizuka. E ela continua batendo no Takopi, é uma cena bem tensa, o Takopi chorando, a mãe da Marina descontando a frustração do casamento fracassado dela no Takopi na forma da filha dela. E aí acontece o seguinte, a mãe da Marina tá com um estado emocional completamente destruído e ela desmorona no chão, dizendo que o que estava na frente dela não é a sua filha e pede ela de volta chorando. Tem uma cena da Marina quando ela era um bebê e aí uma progressão de ela crescendo numa época que os pais não eram os completos de uns malucos e aí o Takopi persegue algo. Embora a Marina tenha sido muito cruel com a Shizuka, ele sente culpa pela primeira vez de ter matado ela. Ele não sentia esse peso, ele era inocente, ele não entendia o peso de tirar a vida de alguém, mas quando ele viu a mãe, mesmo sendo uma filha, sentindo falta da filha, ele desmorona em lágrimas. Essa cena é muito forte. É forte no mangá, é forte aqui. Só vou dizer isso, perfeito. Essa cena é perfeita. Essa cena resume muito bem esse mangá. E só uma coisa, tá dark agora, né? Não se preocupe, vai piorar. Acredite, isso não é nem o começo do qual dark fica esse negócio. Esse é o vídeo de Takopi no Genzai. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva. Eu fico por aqui e até mais. Tchau.